Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, os mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E agradecer o seu voto. Fomos eleitos o melhor podcast 2025. E hoje vamos falar sobre natação para bebês, o que a ciência revelou sobre desenvolvimento, aprendizagem e vínculo familiar. Eu trouxe a mais do que especialista nesse assunto, Sandra Rossi Madormo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez estar com você aqui. E antes da gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, Sobrasa, Plataforma Educar, a Raizo e a Swintrack. E eu queria, para a gente iniciar, Sandra, você que trabalha com bebês há mais de 4 décadas, quando você olha para trás, quais foram as maiores mudanças na forma de ensinar natação para crianças de 6 meses a 3 anos? Com todo esse olhar, Nato, eu acho que isso foi principalmente o que a ciência nos trouxe, de fundamentar mais cientificamente aquilo que a gente está fazendo. Então, entender melhor essa biomecânica do bebê, né? O que você pode e você não pode fazer dentro desse processo de desenvolvimento dele. Que idade realmente iniciar, que você tem cientificamente que é benéfico para o bebê. Então, eu penso que a ciência nos trouxe muito essa fundamentação. E durante muitos anos, a gente conviveu muito que natação para bebê servia para aprender a nadar mais cedo. Hoje a gente vê que não é isso, que a ciência realmente mostra que os benefícios dessa prática é para o desenvolvimento infantil dessa criança. Exato, para o desenvolvimento dela, quando a gente fala em criança, e a própria palavra diz, né, desenvolvimento. Então, você está falando na questão motora dela, na questão cognitiva, fisiológica e emocional. Então, é um todo que a gente tem que pensar nesse bebê, e não só na questão motora da habilidade aquática dele. E muitos pais chegam na piscina acreditando que o bebê vai sair nadando sozinho. Quais são os principais mitos e verdades que ainda existem sobre a natação para bebês? Infelizmente, nós temos ainda os métodos forçados, né? Então, esses métodos forçados passam a falsa ideia para os pais que essa criança vai cair na piscina e ela vai sobreviver. Claro, isso é mostrado às vezes ali nos falsos trabalhos, né, que fazem falsos, que eu digo no sentido dessa falsa ideia. Por que falsa ideia? Porque ali naquele momento o bebê pode ter a sobrevivência, ele pode virar e ter essa questão da sobrevivência, mas vai depender o tempo que ela ficar ali e se ela vai continuar também realizando esse trabalho, porque os estudos nos mostram hoje o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento dela emocional. Então, o que acontece? Quando o bebê cair na piscina, qual é o tempo que ele vai ficar ali naquela situação? Quanto tempo as pessoas vão demorar para perceber que esse bebê caiu? Então, tudo bem, ele pode virar, mas qual a condição que ele vai estar ali, emocional? Então, não quer dizer que você deixar um bebê sozinho, que ele vá cair na piscina e realmente sobreviver. E uma das maiores dúvidas dos professores é sobre o mergulho. E a gente vê hoje em dia até algo muito voltado que aula de natação para o bebê tem que ter mergulho. Se não teve mergulho, não tem aula de natação. Como esse processo deve ser conduzido e quais são os erros cometidos por profissionais que geram insegurança ou experiências negativas para esses mergulhos? Então, infelizmente, às vezes pela falta ainda de capacitação desse profissional com a natação para bebês, ele realiza com o bebê aquilo que ele fica vendo, né? Principalmente nas redes sociais. E aí ele quer simplesmente fazer aquilo, né? Copia e cola, né? Então ele reproduz o que ele vê sem a fundamentação necessária para entender o desenvolvimento da criança. E aí ele acaba ficando simplesmente, às vezes, cantando várias músicas na aula e esquecendo de uma coisa fundamental: orientar os pais, explicar aos pais o que ele está fazendo, para que ele está fazendo e aonde ele vai chegar com aquilo que ele está fazendo. E ele só vai saber isso se ele estudar, né? Se ele entender, então, desse desenvolvimento infantil e tiver toda uma estrutura de aula, um planejamento para que ele realmente chegue ali. Você colocou a música também, então a gente vai colocar o mergulho com a música que tá virando praticamente um show, a aula para bebês, e a gente tá esquecendo um pouco dos marcos motores, do desenvolvimento dessa criança e trabalhando os exercícios em cima desses marcos motores. Então, por que é tão importante conhecer esses marcos motores e planejar as atividades aquáticas conforme a evolução dessa criança? Então, se ele conhecer esses marcos, o que vai acontecer? Na hora que ele vai colocar uma música, que ela é tão importante porque ela é um estímulo sensorial, né? E a água é o que vai proporcionar o estímulo motor. Então, juntando isso, você tem essa atividade lúdica, né? Que a gente fala, tão importante para o processo de aprendizagem.
E aí, quando ele entende, então, dessas fases, das habilidades motoras da criança, desses marcos motores dela, ele vai conseguir, então, colocar a música adequada naquele momento, ele vai conseguir entender qual momento que ele tem que trabalhar, por exemplo, quando a criança senta, quando a criança está rolando, quando essa criança está iniciando o andar. Então, ele entendendo esses marcos do desenvolvimento, ele vai conseguir desenvolver a aula dele. E não ficar só na questão da imersão, porque ela é uma consequência e não o objetivo principal da natação para bebês. Sim, assim como o engatear vai fazer o processo do cachorrinho, o processo de iniciação do crawl. Mas aí é o grande desafio. Como alinhar as habilidades aquáticas com as fases de desenvolvimento motor para que o bebê tenha experiência de sucesso dentro da água? Então, se ele sabe as fases, né, do desenvolvimento, aí a gente vai associar com a habilidade. Então, vamos colocar lá, por exemplo, uma respiração do nada do cachorrinho, né? Que momento que o bebê vai conseguir fazer isso? Primeiro, esse bebê tem que estar confortável com a parte respiratória dele dentro da água, né? Então, ou seja, primeiro a gente vai fazer um trabalho dele de desenvolvimento de apneia natural, né? Aumentando gradativamente essa imersão. E às vezes o que a gente vê? Muitos profissionais fazendo o bebê já soltar esse arzinho dentro da água quando ele está se deslocando. O que vai acontecer? Se ele solta esse arzinho nesse momento de deslocamento, ele não vai ter condições de subir. Porque o pulmão vazio vai fazer com que esse bebê, né, afunde mais e não flutue. Então, se ele vai entendendo isso, ele então vai associar esse marco do desenvolvimento dele, do que ele é capaz de fazer ali como coordenação motora do movimento, à habilidade aquática que a gente tem que alcançar. Então, aí é que entra a importância desse entendimento. Então, eu consigo coordenar bracinho e perna ali como marco de desenvolvimento. Ele está no engatinhar, então ele caiu na água, ele já tem o movimento natural dele do nadar. E aí, você trabalhando essa respiração na natação, desenvolvendo essa apneia natural dele, a gente vai conseguir que com o tempo ele consiga poder respirar, você fazendo lá um trabalho intermitente dessa imersão, natural também e nunca forçada. É o que a gente fala, sempre respeitando esta criança, o ritmo de cada criança. Isso é muito importante. Agora você tocou um ponto importante, porque a gente quer esse resultado rápido, essa evolução rápido, para mostrar para os pais, mostrar para a coordenação, mostrar olha como meu aluno evolui rapidamente. Você colocou um ponto muito importante que é a respiração, que é a base para tudo. E às vezes vê aquela criança iniciando e o processo natural é a apneia, primeiro movimento dela, porque ela contrai, ela ainda não está relaxada dentro da água e o professor ainda começando a forçar as bolhas, a respiração e não dando esse tempo da respiração. Eu queria que você falasse desse processo de ensino-aprendizado da respiração. Então, a respiração, ela tem que ser ensinado, as bolhas, as bolinhas, né? Até muitos professores falam, Sandra, mas você está falando da apneia e a respiração? A respiração e as bolinhas, né? As bolinhas, elas podem ser ensinadas sem problema algum, mas ela tem que ser ensinada quando? Quando a criança está com o pezinho no chão, ou na plataforma, ou quando ela está com apoio no colo dos pais, através da música, né? A brincadeira, os materiais. Só que, no momento que ela está em deslocamento, enquanto ela não tem essa sobrevivência que a gente fala, de ou subir para respirar, ou virar de costas, né? Ela não pode fazer o processo de expiração nesse momento. Então, é isso que ele tem que entender. No momento que ele está em deslocamento, deixa a apneia natural. A partir do momento que ele está com o pezinho no chão, que ele está no colo, ou seja, que ele tem um apoio, aí a gente vai trabalhar a expiração. Por quê? Porque futuramente, sim, nós vamos encaixar esse processo, né? De apneia e inspiração e expiração, que vai ser tão importante para a criança. Porque através da respiração é onde ela trabalha o tônus dela, né? Se eu estou contraída, se eu estou com a respiração presa, não sei o que fazer com ela, eu estou contraindo o meu tônus. Se eu contraio o meu tônus, eu não flutuo. Então, isso é muito importante ele entender. Esse controle respiratório vai ser fundamental. E eu tocou um ponto muito importante, que é a parte quando a criança está em deslocamento, ela precisa fazer a respiração. Tem a respiração frontal do cachorrinho, como você disse, e tem a mudança de posição. Ele faz essa mudança até para sobrevivência. É muito recomendável a utilização desse processo. O que você indicaria para a natação dos bebês? Trabalhar os dois, trabalhar mais uma, trabalhar mais a outra? Eu sempre trabalhei as duas junto, né? Exatamente porque algumas crianças vão preferir e têm a tendência a fazer a frontal primeiro e outras vão virar.
Então, se nós vamos trabalhando as duas ao mesmo tempo, essa criança vai optar por qual que ela se sente melhor, por qual que o cérebro dela está mandando, intuindo, não intuindo, né? Direcionando para que ela faça, e aí isso vai acontecer naturalmente. E você falou muito do ponto da música, que ela está presente em todas as aulas de natação para bebês. Do ponto de vista pedagógico, qual é o verdadeiro papel da música no processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil? A música é muito importante, principalmente para os bebês, porque, como eu falei, ele é um estímulo sensorial, e sendo um estímulo sensorial, no cérebro também da criança, tá na mesma partezinha lá frontal a questão do movimento e da linguagem. Então, essas duas áreas, elas estão juntas. A partir do momento que a gente estimula com a música, a criança vai se movimentar. E ela vai associar o movimento àquela música. Mas é importante também essa música ser pequena, né? Porque se a música é grande, esse bebê não consegue, vamos colocar assim, decorar, compreender essa música e estimular essa fala dela também. Então, a música tem que ser pequena e sempre associar aquele movimento àquela música, para que ao iniciar a música, a criança já inicie aquele movimento que normalmente é o que ela vai fazer pelo prazer dela. Eu vejo uma procura incessante dos professores aí atrás de novas músicas, eu quero aprender uma melodia nova, uma música nova. Mas a gente que trabalha com natação infantil sabe que a criança gosta de rotina e precisa de rotina. E às vezes você utiliza sempre aquela música, é muito mais importante que ficar correndo atrás de músicas novas. Até você que é pai, tio, sabe que a criança assiste sempre o mesmo desenho, decora aquele desenho, então isso deixa a criança mais confortável. Então, o que eu brinco, né? A gente precisa saber uma música para cada ensino de um aprendizado. Uma música para respiração, uma música para batimento de perna, não precisa ficar correndo atrás de música o tempo todo, né? Por quê? Porque exatamente pelo que a gente falou, né? Para que a criança, esse aprendizado vá para o hipocampo dela, para a memória longa dela, ela tem que ter a repetição. Sem a repetição, ela não vai conseguir gravar. Se a música é grande, ela não consegue. E se eu troco a música toda hora, ela também não consegue gravar. Até porque, como ela está desenvolvendo a fala dela, então ela precisa aprender essa palavra. Então, a música também entra com essa função, desenvolvimento do vocabulário dela. Por isso que você não pode ficar trocando a música toda hora e muito menos cantando um monte de música. Até porque, se você canta um monte de música na aula, como você explica para esses pais? Qual o tempo que você vai ter para explicar a função daquela atividade que você está fazendo? Acho difícil. E você percebe, assim como eu percebo, sendo que alguns professores utilizam música, materiais e brincadeiras com objetivo de entretenimento e não conseguem transformar isso em recurso e ferramenta pedagógica realmente eficazes? Sim, mas aí é aquilo que a gente falou, né, Renato? Infelizmente, essas pessoas, às vezes, não estão estudando, não estão entendendo o processo. Ela simplesmente está sendo repetidora daquilo que ela está vendo nas redes sociais. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Porque a partir do momento que a gente estuda, a gente vai entendendo o que fazer, como fazer e o porquê fazer. Isso é fundamental. E, infelizmente, a maior parte você pergunta não vai saber. E um ponto importante é a família. Às vezes a gente vê alguns professores com receio, querendo colocar a família longe. Eu vejo até, não, professor, pai não pode entrar dentro do ambiente da piscina. Qual que é a participação da família nos pilares da natação para bebês e qual o impacto dos pais nesse processo de ensino-aprendizagem? Quais comportamentos ajudam ou atrapalham esse desenvolvimento? Os pais, na minha opinião, modesta opinião, são fundamentais nesse processo. Porque quem está com a criança 24 horas, a maior parte são os pais, né? Alguns têm a babá, alguns têm os cuidadores, né? A avó entra muito nessa situação também. Então, assim, se esses cuidadores estão presentes naquilo que nós estamos fazendo, o que acontece? Eles estão também aprendendo. E isso é muito importante, porque é o que eu costumo dizer, os pais normalmente não são da nossa área. Ele não está estudando desenvolvimento infantil. Então, às vezes, ele não sabe o que fazer e como fazer. Então, o profissional de natação infantil, ele tem esta função, orientar, ele também tem essa função, orientar o básico para esses pais, para que eles saibam como fazer com aquela criança. E assim, aquela criança que tem esse contato com a piscina, ali naquele momento de aula, e depois, e posteriormente, na piscina do clube, na piscina do condomínio, vai fazer com que eles saibam o que fazer e como fazer também. Porque, às vezes, o que acontece? Se esse pai não entende isso, né? Se esse acompanhante não entende isso, ele vai exigir o a mais para aquela criança, ou de forma errada. E aí, essa criança, às vezes, chega para a gente de novo com regressão. Ou seja, não gostando mais daquilo que ela estava fazendo. Muito bom. E a gente tem muito olhar motor, porque a gente vem da educação física. Você
que é a importância de também ter o lado emocional, social, esse vínculo familiar, esse olhar diferente na natação para bebês? Então, ele entra também dentro desse desenvolvimento que a gente está colocando. Se o profissional sabe disso, por exemplo, um exemplo básico que eu costumo dar. A natação, a maior parte inicia com 6 meses, né? Dos profissionais. Aí, o que acontece? Com 6 meses, o que está acontecendo de grande diferencial emocional nesse bebê? Ele começa a estranhar as pessoas, tá? Então, aí esse acompanhante chega com esse bebê, às vezes o profissional vai receber já esse bebê para ajudar a entrar na piscina e vai pegar esse bebê. Muitas vezes esse bebê vai olhar para aquele profissional e começar a chorar. Por que ele vai chorar? Porque ele está se afastando daquela pessoa que é a cuidadora, que é onde ele se sente seguro. Então, quando eu afasto dessa pessoa de imediato, ele vai chorar. E aí, o que vai passar na cabeça desses pais, desses acompanhantes, né? Ou da avó, do acompanhante, do cuidador, como a gente falou. Ele vai entender que a criança não gostou da aula da natação. Então, entendendo esses marcos que a gente está falando aí, tanto da parte emocional, cognitiva, do que o bebê é capaz de entender naquele momento, nós estamos direcionando a aula de forma adequada. E eu acho que esse ponto é legal a gente falar sobre a fase que é a angústia da separação dos bebês. Exato. Queria que você falasse um pouquinho desse ponto, que às vezes o professor acha que a culpa é dele, que a criança não está gostando dele. Qual que é a importância ele entender essa fase da criança? Então, essa fase pode acontecer dos 6 meses até 1 ano e meio, tá? Então, às vezes, com 6 meses, ele não vai estranhar, nem 7. Quando ele começa lá 1 aninho, ele começa a fazer o biquinho. Quando chegou na aula de natação, a professora e a mãe, ou o acompanhante, vai achar que ele já não está gostando. Então, é isso que a gente tem que entender. É uma fase natural do bebê. Por quê? Porque para ele se afastar do cuidador, quem é o cuidador? Pode ser os pais, pode ser a babá, a avó ou uma cuidadora mesmo, enfim. Quando ele se separa desse referencial que está direto com ele, que dá segurança para ele, é onde ele vai se sentir inseguro. E essa insegurança, ela está mais ligada ao desprazer de se ligar daquele acompanhante. Tá? Então, não é que ele está com medo necessariamente, é o desprazer de se desconectar daquela pessoa que lhe dá segurança. A mesma coisa, às vezes, de um objeto, né, que ele tem. A tal da chupeta, o paninho, o travesseiro, um boneco. São objetos que lhe dão esse asseguramento. Então, quando ele chega, às vezes ele tem que entrar até com esse objeto na piscina. Se ele está indo... acontece também muitas vezes, às vezes o bebê vai só com a mãe na aula e, de repente, vai o pai naquele dia. E a mãe não entra junto. O bebê começa a chorar. Mas é o pai dele, só que ele não tem tanto contato. Às vezes o pai trabalha muito, tem muito pouco contato. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho muitos pais que entram, aí quando a mãe vai, o bebê começa a chorar. Sim. Então, é importante exatamente isso. A gente compreender essa fase do bebê. Você falou desse objeto que a criança traz com ela, que é o objeto transacional. Qual a importância do professor permitir e até entender esse objeto que a criança traz, que ela está transmitindo para esse objeto a segurança, que às vezes a gente vê a criança chegando com o objeto e o professor, deixa aqui na borda que ele vai assistir a aula para você. E a importância de você deixar e a criança colocar esse objeto nessa borda. Então, se a gente entende, como a gente falou, do desenvolvimento infantil, na questão motora, cognitiva e emocional, o profissional normalmente não vai fazer isso. Tá? Por quê? Porque aquele objeto é o objeto que lhe dá segurança, que lhe dá tranquilidade, que é um objeto afetivo para ele. Faz parte do corpinho dele. Então, como faz parte do corpinho dele, como que ele vai se separar daquilo que para ele é importante, de se sentir seguro? Então, é isso. Se o profissional entende das fases, ele não faria isso. Ou ele até, quando a criança está com alguma dificuldade nessa adaptação inicial, ele pedir para ele trazer um brinquedo, um objeto dele de casa e fazer aula com esse objeto. E você vai perceber que quando a criança começa assim, tá mais natural, tá mais segura, ela mesma não vai querer mais ficar com aquele objeto. E você já consegue saber que você passou daquela fase e você conseguiu fazer essa adaptação. E vou complementar, Renato. Às vezes não precisa nem trazer de casa o dele. Pode ser o próprio objeto que você tem na piscina, o brinquedo. Porque quando você coloca o brinquedo na água, o olhinho da criança já vai. Né? O foco dela de atenção, que era o receio, que era a insegurança, já é transferido para aquele brinquedo. Então, o brinquedo, eu costumo dizer que é isso. Ele é um fator super importante no caso dos bebês e a criança que tem medo também, porque aí ele faz ela relaxar. Lembra que a gente fala assim, daquele tônus, né, tenso para essa criança fazer a respiração ou ela se deslocar? Então, com o brinquedo, essa criança muda o foco de atenção dela, do corpo da atenção, e transfere para o prazer do brinquedo. E pra gente fechar, Sandra,
Que recado final você daria ou orientação para esses professores que trabalham com natação para bebês? Quais seriam as habilidades mais importantes que eles precisam desenvolver para atuar com excelência nessa faixa etária? Eu acho que o primeiro recado que fica é não querer transformar a aula de natação para bebês em show. Eu acho que é entender que a natação ela é muito, muito importante para esse desenvolvimento, para a questão da segurança aquática. E quando nós transformamos ela simplesmente em show, a gente deixa de trabalhar todas essas habilidades que a gente está falando. Como associar a habilidade motora que ela tem naquele momento, emocional, cognitiva, à habilidade aquática que ela poderia alcançar para desenvolver a questão da sobrevivência dela, da independência dela aquática e futuramente ela ter a autonomia aquática dela. Para finalizar, Sandra, queria que você deixasse as suas redes sociais, do Congresso, do INAT, para quem quer se aprofundar nesse tema, onde que ele acha? Nós temos vários materiais, né, no Instagram lá do INAT, que é inat.com.br, nas redes sociais do inat.brasil e também nas minhas redes sociais, Sandra Rossi Madormo. Agradecer muito sua presença, Sandra. Agradecer aos nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, Sobrasa, o aplicativo da SwimTrack, a Raizo, nova metodologia no mercado. E para você que está aí do outro lado, ficou até o final, compartilha essa entrevista, ativa a notificação, segue o nosso canal. E talvez o maior erro seja acreditar que a natação para bebês começa na água. Na verdade, ela começa no vínculo. Começa na confiança, começa no respeito ao desenvolvimento dessa criança, porque antes de formar nadadores, estamos ajudando a formar seres humanos. E quando entendemos isso, cada aula passa a ter um significado muito maior do que simplesmente aprender a nadar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, Sandra. Eu que agradeço, e lembrando que ela também começa no banho. É. Obrigada, pessoal. Muito obrigado e até a próxima entrevista.